Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Quero trazer aqui um tema muito importante e muito atual, né, meus irmãos? Pois a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, com certeza. Meus irmãos, eu quero ler aqui com os irmãos, 1 aos Coríntios 1:12, que vai falar um pouco sobre a divisão das igrejas, né, meus irmãos? Eu vou ler essa palavra que vai dizer assim, está aqui a Bíblia Sagrada, ó. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. 1 aos Coríntios 1:12 diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vos batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Glória a Deus, meus irmãos. Essa palavra é uma palavra muito importante para os dias atuais, porque hoje nós vivemos a mesma situação que aqui se encontra, uma divisão de placas entre as igrejas. Então, um diz, eu sou da Assembleia de Deus, outro diz, não, eu sou da congregação, outro diz, não, eu sou da Deus e Amor, outro, eu sou presbiteriano, né? O outro diz, não, eu sou adventista, eu sou quadrangular, enfim, meus irmãos. E são milhares de placas de igreja. E cada um, né, acredita, e muitas igrejas acreditam que só eles vão para o céu, porque se não for daquela denominação, se não for daquela determinada placa, não vai entrar no céu. Eles pensam assim. E a gente vê que é uma falta de conhecimento de Bíblia, porque foram ensinados assim, doutrinados assim, e uma certa ignorância mesmo da palavra, falta de conhecimento da palavra. Por quê, meus irmãos? A placa não pode salvar ninguém. Qual era a igreja nos dias de Cristo? Né, meus irmãos? Qual era a placa da igreja quando Jesus veio? Quando Jesus veio pregar o evangelho, dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, qual era a placa da igreja do Senhor Jesus? Será, meus irmãos, como diz aqui, e eles começaram a pregar o evangelho, então um dizia eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo. Mas lá em 1 Coríntios 3, glória a Deus, aleluia, lá em 1 Coríntios 3, do 4 em diante, vai dizer assim, ó, porque dizendo um eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelo qual crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo disse, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia, tá vendo, meus irmãos? Então, a Assembleia de Deus plantou, congregação regou, Deus de Amor regou, né? Outras igrejas plantaram, mas quem que deu o crescimento? Quem deu o crescimento foi Cristo. Então nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas aquele que deu o crescimento, que é Deus. A Ele a glória, o louvor e a adoração. Então, meus irmãos, eu sei que muita gente vai dizer, não, mas o evangelho verdadeiro é só lá onde eu congrego. É, meus irmãos? E como que fazia para ser salvo antes da sua igreja existir? Diga para mim. Como que fazia para ser salvo antes da placa da tua igreja existir? Você aí que é religioso, né? Porque a igreja mais antiga do Brasil, evangélica, tem 115, 120 anos. Mais ou menos, chutando aqui, mas é mais ou menos isso. Né? Igrejas centenárias. Mas Jesus veio há 2000 anos atrás. E agora? Quer dizer que durante 1900 anos, por mais de um milênio, ninguém foi salvo porque a placa da tua igreja não existia? Né? É como disse Paulo. Se você tem esse pensamento, irmão, você está na carne. Sois carnais, não conhece o evangelho. Né?
Porque lá no céu, meus irmãos, não tem placa. Lá no céu não tem placa, lá no céu tem um povo que obedece a palavra, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer, mas tal religião não obedece. Não obedece, meus irmãos, só vai subir os fiéis, só os fiéis. Mas não pense que só a tua igreja tem fiel. Quem somos nós, irmão, para julgar? Nós não conhecemos o coração e a mente de ninguém, né? Naquele dia terá surpresa, muita gente que a gente achou que não iria vai estar lá. E muita gente que a gente tinha certeza que estaria lá não vai estar lá. Porque nós não temos poder de julgar, nem sabedoria para julgar. Quem somos nós? Entende? Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, irmãos, quem planta e quem rega. Porque a placa da igreja, meus irmãos, é uma doutrina do homem, uma norma do homem. Placa de ministério, eu sei que muita gente, poucas pessoas assistem o vídeo até o final, mas quem assistir até o final vai ver uma mensagem edificante. Placa de igreja, meus irmãos, é do homem. Vou repetir aqui, é do homem. É doutrina do homem. Porque para Jesus não tem placa, para Jesus só existe uma igreja, os que obedecem e os que não obedecem. Os que obedecem, os salvos do Senhor e aqueles que não querem saber de Deus. Né, meus irmãos? Porque a placa da igreja é uma lei humana, é uma lei do nosso país e de outros países que exige que a igreja tenha firma aberta, CNPJ. Então a igreja ela tem que ser como uma empresa. A igreja ela é uma empresa, tem CNPJ. E ela tem que ali, entendeu? Ter firma aberta, olha o nome, firma aberta. Ou seja, né, meus irmãos? Nos dias de Jesus não tinha nada disso. A igreja era ambulante, uma igreja móvel, eles pregavam nos bairros, nas cidades. Não tinha negócio de ter registro lá com Roma. Não, tem que ir lá em Roma registrar para o Império Romano, ter o CNPJ da igreja, ter a empresa. A empresa tal. Não, meus irmãos. O evangelho ele é livre. O evangelho é desprendido dessas coisas. Hoje nós temos esse sistema religioso porque é uma norma do governo e aí a gente tem que seguir, as igrejas seguem, né, meus irmãos? Mas um dia vai acabar esse negócio de placa de igreja, né? Vai chegar dias onde a igreja que se corromper, ela vai continuar aberta, mas ela vai ser totalmente controlada pelo governo, como é na China, como é em outros países, e as igrejas que não se corromperem vão ter que fechar, porque não vão suportar as multas milionárias, sanções contra a igreja por pregar, por exemplo, contra o homossexualismo, contra se pregar contra isso, se pregar contra o aborto. Então essas igrejas vão ser processadas, vão ser fechadas as portas, né? Então a igreja que quiser permanecer na verdade, pregando o evangelho de Cristo, ela vai ter que ser uma igreja como era antigamente, porque virão perseguições, leis contra a igreja. Eu sei que muita gente vai dizer, irmão Tiago, nós não vamos estar aqui quando perseguir a igreja. Então já era para nós ter sido arrebatado, irmão. Porque nesse momento tem gente perdendo a cabeça lá na Coreia do Norte pelo nome de Jesus. Nesse momento tem gente sendo perseguido no Oriente Médio, em mais de 20 países no Oriente Médio. Tem pessoas sendo mortas, pessoas tomando tiro, tem pessoas sendo levadas em campos de concentração na China. Nesse momento tem pessoas sendo perseguidas em Cuba, na Nigéria. Tem pessoas sendo perseguidas em mais de 50 países, segundo o canal Portas Abertas. E ano passado, 2020, mais de 4 mil pessoas perderam a vida executados pelo nome de Jesus. Se a igreja não pode ser perseguida, então nós já não devia estar aqui, nós devia estar na glória, meus irmãos. Começa por aí, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmão? Para que nós venhamos abrir os olhos, meus irmãos, tá? A igreja do Senhor é aquele que obedece a palavra de Deus. Não tinha congregação cristã do Brasil naquela época, não tinha Assembleia de Deus, não tinha Deus e Amor, mas tinha aqui, ó, tinha a palavra de Deus. E somos salvos por essa palavra, que a palavra é Cristo. Somos salvos pela palavra, que nos salvou, que nos resgatou, nos libertou do pecado. Então, depois que Jesus veio, sempre houve salvação para os gentios, né, meus irmãos? Para todos. Amém? Então é Jesus quem salva, não é placa de igreja alguma. Congregamos porque tem lugar que nos sentimos melhores, né? Ali tem formas de culto que a gente se sente melhor, que a gente acostumou, né, meus irmãos? Mas eu jamais, meus irmãos, jamais você vai escutar da minha boca que só na igreja Deus e Amor é que vai para o céu. Eu congrego na Deus e Amor hoje. Já congreguei em outras igrejas. Conheço muita igreja de Deus e muitos homens de Deus de vários ministérios diferentes. E creio que eles têm o Espírito Santo de Deus, né, meus irmãos? Então,
É o que eu falo, eu conheço o irmão da congregação que tem um testemunho, irmão, grande homem de Deus, tá? Tem o Espírito de Deus, conheço o irmão da Assembleia que tem o Espírito de Deus, e conheço o irmão da Deus de Amor que tem o Espírito de Deus, e assim sucessivamente, irmãos. Tem muitos irmãos de vários ministérios e que eu considero grandes homens de Deus, como pastor Hernandes Dias Lopes, da Presbiteriana, como eu acompanho o próprio Dr. Rodrigo Silva, é adventista, mas, irmão, um grande homem de Deus que tem uma visão muito ampla sobre o Evangelho, né? Então, assim, eu acho que a religiosidade tomou as igrejas, né, meus irmãos? E tem pessoa que hoje, infelizmente, tem pessoas que se acham tão santos, irmão, que eles são os porteiros do céu. Ninguém entra se ele não permitir, né? Ele acha que é ele que decide quem entra no céu e quem não entra, né, meus irmãos? E na verdade, quem somos nós, né, meus irmãos, para julgar alguma coisa se nós mesmos somos tropeçamos a todo momento? Em pensamento, num olhar, num pensar e lutamos. Eu me vejo num combate terrível contra mim mesmo, lutando para não pecar, lutando para não entristecer a Deus, lutando para melhorar, né, meus irmãos? Nós temos que ter a consciência que nós não somos juízes de nada. Deixa para Jesus julgar, vamos fazer a nossa parte, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus com firmeza. Nós acreditamos que a sã doutrina é boa, vamos pregar a sã doutrina. Nós acreditamos que todo ensinamento ali dentro das escrituras, que tem que seguir as escrituras, né, meus irmãos, ali à risca. Tem muita gente aí abolindo, né, meus irmãos? Você vê em vários lugares, a maioria das igrejas estão abolindo muitas coisas que Paulo ensinou, dizendo que não, porque isso daí é coisa daquela época e tal. E a gente sabe que a Bíblia foi escrita há 2000 anos e é atual. Então não existe isso, meus irmãos. E infelizmente muita gente aí tirando, distorcendo as escrituras, às vezes até negando o apostolado do apóstolo Paulo aí como apóstolo dos gentios, né, meus irmãos? Instituído por Deus aí, grande homem de Deus, não era ele que falava, era o Espírito Santo. E tem muita gente colocando os ensinamentos de Paulo aí de lado, né, alegando que não, que daí era aquela época, hoje é diferente, né? Infelizmente, mas nós vamos seguir pregando a verdade. Paz do Senhor Jesus.